Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área, para uma aula hoje, a primeira do concurso de agente de trânsito de Olinda. O edital saiu hoje, dia 1º de fevereiro, e nós estamos gravando já hoje o conteúdo para a história da cidade de Olinda. Então, se você vai fazer esse concurso, acompanha aqui o nosso canal, segue. Se você já acompanha a gente nos vídeos de PMPB, PMPE, curta, comente e compartilhe que a gente vai estar trazendo conteúdo completo de história aqui para vocês. Temos também a nossa apostila. Eu já vou deixar aqui na descrição o contato para você falar comigo se tiver interesse na nossa apostila. Beleza, meu povo? Então, o que nós vamos fazer aqui é ser direto, prático no assunto. E você, muito importante, leia o edital. Você que está chegando aqui agora, é muito importante você já observar o edital para você ler todas as descrições. E, já que estamos no começo, veja se tem... você entra nos critérios para pedir a isenção. As inscrições já começam no dia 6 de fevereiro, então você deve se antecipar e já tentar pedir a sua isenção. Beleza? Tranquilo? Vamos para o tema do nosso vídeo, que é História da Fundação de Olinda. Beleza? Então, como é que começa esse período? Como é que começa Olinda a existir como uma cidade? Vamos lá, no dia 12 de março de 1537, Olinda vira uma vila. Ela é fundada, você já tem a sua data, 12 de março de 1537. Beleza? Então, por que chegou até aí? Vamos voltar um pouquinho. O Brasil, minha gente, ele nesse momento era colônia de Portugal. Portugal, quando vem para o Brasil, no ano de 1500, você com certeza sabe disso, 1500, ele vem para quê? Para tentar encontrar ouro. Consegue? Não, não encontra ouro. Então ele vai estabelecer no primeiro momento as chamadas feitorias, para pegar pau-brasil. Outra coisa que você sabe com toda certeza, no momento que Portugal chegou aqui, ele conseguiu pau-brasil, pegou pau-brasil, no chamado escambo com os povos indígenas, a troca com os povos indígenas. Beleza? E aí, o que vai acontecer? O que vai surgir nesse momento, nesse período da fundação de Olinda, para a gente conseguir entender como é que esse processo se dava ali? Os primeiros 30 anos foi esse período de troca de pau-brasil e escambo. Até que, no ano de 1530, começa o processo das capitanias hereditárias. E aí vai ser dividido o Brasil em vários territórios. Um desses territórios é o território da capitania de Pernambuco. Quem recebe a carta de doação e carta de foral da capitania de Pernambuco é Duarte Coelho. Ele que já tinha viajado muito pelo mundo e que nós vamos ter um vídeo específico sobre Duarte Coelho, porque está no seu edital a biografia dele. Ele recebe Pernambuco. Aí vamos lá para uma coisa. A coroa de Portugal dava os territórios para quem tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro? Claro que para a gente que tinha muito dinheiro, porque ele tinha que ter condições de dominar e ocupar o território. Por que ele fazia isso? Porque no momento em que ele dominasse, ocupasse e extraísse o lucro era dele. Basicamente, a ideia de descentralizar o poder para que ocupasse o território. O lucro era de quem ocupasse, mas Portugal ganhava com as divisas, que a gente hoje chama de impostos. Então, Duarte Coelho chegou aqui em Pernambuco, recebe a carta de foral em 1534, por volta de 1535 chega em Pernambuco. Chega diretamente em Olinda? Não. Ele chega primeiro em Igaraçu. Mas, aí você vai logo anotar uma coisa. Olinda é escolhida para ser a sede da capitania de Pernambuco por conta da sua localização geográfica. Uma cidade alta e perto do mar. E por que a sua localização geográfica? Porque ela é uma cidade que é mais facilmente protegida. Então, a motivação de Duarte Coelho escolher Olinda para ser a sede da capitania de Pernambuco é a sua localização geográfica que facilitava a defesa do território. Entendeu isso? Então, por isso que você vai perceber, Olinda é uma cidade alta. Vai ter agora, estamos nas vésperas do carnaval. Você vai ver aquela multidão subindo ladeira. Então, pensa, Olinda é uma cidade alta. Grava isso que é muito importante. E próximo do mar. Então, essa localização. Agora, quem é que habitava Olinda antes da chegada do Duarte Coelho?
os povos indígenas. Aqui eu quero que você lembre uma coisa que é muito importante. A relação com os povos indígenas ela vai ser mediada por contato amistoso, negociação e também guerra. Então não é uma coisa ou outra. Por quê? Porque existiam diversos povos indígenas. Então veja, não existe um povo indígena, existem vários. Como existem vários, os portugueses, no caso aqui em Pernambuco, Duarte Coelho, ele vai se aliar com uns para atacar outros. Aqui em Pernambuco, quem habitava Olinda eram os caetés, o povo caetés. Se você é de Pernambuco, da região aqui próximo de Olinda, você sabe que tem um bairro em Abreu e Lima que se chama o bairro de Caetés, certo? Então existem localizações com nomes indígenas. O Duarte Coelho vai se aliar com os Tabajara, que também é nome de um bairro, Tabajara, para atacar os Caetés. Então a relação com os povos indígenas era essa: eu me alio com um para atacar o outro. Por quê? Porque os povos indígenas eram em muito maior quantidade. Ah, mas os portugueses tinham arma de fogo, mas a grande quantidade dos indígenas superava isso, entende? Então ele se alia com os caetés e passa 2 anos lutando se alia com os tabajaras e passa 2 anos lutando contra os caetés. Por isso que o nome de Olinda é Marim dos Caetés. Marim é uma cidade alta, é uma cidade de mata densa. Então, Olinda era a mata densa dos caetés, dos povos caetés. A pausa para água. Para dizer também que o nosso canal é gratuito e seguirá sendo gratuito. E você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Se chegou aqui agora, estava procurando um vídeo e achou o nosso vídeo, segue o canal, ativa o sininho, curte, deixa aquele comentário, espalha nos grupos, isso ajuda muito. A segunda forma é ajudando no Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição, ou comprando um de nossos materiais. Beleza? Tranquilo? Então, para essa preparação de agente de trânsito de Olinda, teremos muitos materiais e edital completo aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto, vamos nessa. Então, meu povo, o que a gente vai ter nesse processo é justamente essa relação da ocupação do território. Então, quando Duarte Coelho ocupa o território, ele ocupa Olinda para quê? Produção de cana-de-açúcar. Não esqueça isso, não tenha dúvida disso. Então, quando Duarte Coelho ocupa Olinda, ele ocupa com um objetivo específico: produzir cana-de-açúcar. Então, ele esqueceu o ouro, professor? Esqueceu. Sabe por quê? Porque ele sabia que aqui não tinha ouro, mas ele sabia que aqui tinha a grande possibilidade de produção açucareira. E Pernambuco já tinha tido experiência no açúcar, inclusive Portugal tem experiência do açúcar nos Açores e Madeira, mas aqui em Pernambuco, nesses primeiros 30 anos de período pré-colonial, nós vamos ter aqui em Pernambuco os chamados engenhos teste, que vão justamente levar a produção açucareira, que vão justamente fazer com que este momento de Pernambuco seja um momento rico por conta do açúcar, que era o ouro branco. Então perceba, eu não tenho ouro, não encontro meu metal mais precioso, mas eu tenho a cana de açúcar, que me dá um produto caríssimo. Então é por isso que vale a pena eu investir na produção açucareira. Então ele vem para cá com a ideia de trazer este produto que era muito raro e muito caro e Portugal precisava para mandar para a Europa. Beleza, meu povo? Então essa relação é importante para a gente entender a história de Olinda como sendo o primeiro local que vai ser sede da capitania. É o local que Duarte Coelho escolhe por conta das suas condições geográficas de defesa do território e é também um lugar que é muito conhecido pelas suas belezas. Por isso que existe aquela famosa citação de que quando Duarte Coelho
ocupa Olinda. E quando nós estamos falando de Olinda, só para ser bem específico, é o que hoje nós chamamos de Centro Histórico de Olinda, tá? Aquela parte da Sé, aquelas primeiras formações que tem várias igrejas, que é hoje o local lá onde você vai subir para comprar a tapioca, toda essa relação. É por isso também que nós vamos ter em Olinda, diante disso, esta formação, e por isso o Duarte Coelho teria chegado no topo de Olinda e dito: Olinda Vila lindo local para se formar uma vila. Ele teria dito isso. Lindo local para se fundar uma vila. Mas uma coisa que você tem que entender: Olinda não é escolhida por conta de sua beleza, mas ela é sim uma cidade muito bonita. Então esta relação com a cidade de Olinda é interessante para a gente conseguir perceber quais são as características principais da cidade de Olinda. Ela é importante para você compreender esse processo, para você saber como é que se forma este local aqui em Pernambuco, beleza? Então essa relação ela vai formar a nossa cidade e ela vai fazer com que Olinda seja o local ocupado e expandido. E até o finalzinho do século XVII, Olinda era a cidade mais importante de Pernambuco. Como isto muda, a gente vai vendo ao decorrer do tempo que a gente vai estudando aqui. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, faz o canal crescer que a gente vai chegar muito longe. Se quiser material, fala comigo aqui no WhatsApp. Beleza? Forte abraço, tamo junto.